Meus irmãos e minhas irmãs, se nós percebermos muito bem, a liturgia desse 16º domingo do tempo comum vem nos falar sobre o pastor e sobre o pastoreio. É disso que nós vemos o profeta Jeremias falar na primeira leitura, é o que contemplamos também no evangelho de hoje, quando após terem os discípulos retornado da missão a qual Cristo lhes tinha enviado, ele percebe a necessidade do descanso, os chama para um lugar à parte, mas a multidão se adianta, e quando eles chegam no lugar, esta multidão já está lá, como ovelhas que não têm pastor, cansadas, abatidas, como ovelhas sem pastor. E diante disso nós vemos então este sentimento que brota da parte de Jesus Cristo, que é a compaixão por aquele povo. É claro, este é um exemplo que usa Jesus Cristo, que usa também Jeremias, que para aquela época era bastante claro. O cuidado das ovelhas era uma das atividades principais que aquela sociedade vivia. Mas que às vezes é bom nós pensarmos um pouquinho também nos dias de hoje para que nós possamos entender. A região de Jerusalém era uma região, como nós já dissemos em algumas ocasiões, desértica. Mas não pensemos naquele deserto do Saara, que não tem nada a não ser areia. Mas era um deserto que tinha os seus pequenos lugares de oásis, porque era mais um deserto pedregoso do que arenoso. E por isso o pastor ele era essencial para a vida da ovelha. Porque a ovelha por si só não conseguiria encontrar a pastagem. A ovelha por si só não conseguiria encontrar as fontes de água. E por isso precisava da figura do pastor que a conduzisse a essas verdes pastagens. Mas ao mesmo tempo, era o pastor que garantia a segurança daquela ovelha. Porque tantas vezes existiam os males que vinham sobre as ovelhas, de modo especial os lobos ferozes, que necessitavam da carne para poder sobreviver. E era o pastor então que durante a noite montava a guarda para cuidar que o lobo não viesse até a ovelha. E assim nós entendemos que o pastor, ele é essencial para que a ovelha possa viver. A ovelha sozinha está fadada à morte. É por isso que Jesus usa deste exemplo, então, para falar daquele povo que se comportava, que vivia como ovelhas que não têm pastor, não tem quem as conduza, não tem quem as oriente, ou às vezes, como é a condenação de Jeremias, aqueles que deveriam conduzir as ovelhas, ao invés de cuidar delas, querem unicamente usufruir daquilo que elas podem lhe dar, a lã, a gordura, a carne. É esta a condenação que faz Jeremias. E diante disso, então, é que nós somos convidados a perceber no nosso dia a dia que Cristo é o verdadeiro pastor das ovelhas. E assim essas ovelhas somos nós. Cristo é o único e verdadeiro pastor das ovelhas. E quando nós percebermos isso, nós entenderemos que se Ele é o único e verdadeiro pastor, aqueles que são chamados ainda hoje para poder conduzir o povo de Deus, e nós recordamos aqui os sacerdotes, os diáconos, os bispos, que são convidados então a serem esses pastores, devem ter como modelo a pessoa de Cristo. Cristo então se torna modelo de todo pastor. E do mesmo modo então que Cristo gasta toda a sua vida pelo cuidado para com as suas ovelhas, para com o povo que lhe foi confiado, assim também devem ser aqueles pastores que ainda hoje são chamados a conduzir este povo, gastar toda a sua vida no cuidado das ovelhas do povo que lhe é confiado, procurando fazer com que este povo possa de fato chegar
ao encontro de Deus, possa de fato participar do reino de Deus. Ao mesmo tempo que Cristo então torna-se modelo de pastor, usando do exemplo que nós ouvimos, é também em Cristo unicamente que nós encontraremos vida plena. Nós dizíamos que o pastor era essencial para que a ovelha tivesse vida, porque ele lhes conduzia às pastagens, às águas refrescantes, lhes defendia do perigo. O mesmo acontece conosco. É em Cristo unicamente que nós encontraremos vida plena. E às vezes nós acabamos nos desgastando, gastando a nossa vida em busca de outras fontes, em busca de outros lugares aonde possamos ter esta vida. E aí vamos tendo somente ilusões. Vamos perdendo tantas vezes o sentido do nosso viver, porque esta verdade às vezes ainda não entrou profundamente em nós. É em Cristo unicamente que nós encontraremos vida plena. E temos a certeza que a plenitude desta vida não acontecerá aqui nesta terra, mas quando nós estarmos com Ele no reino dos céus. É a vida eterna que nós falamos. É por isso que o cristão, ao longo de toda a sua vida, se esforça aqui nesta terra para conquistar a vida definitiva. Gastamos todo o nosso viver, toda a nossa vida aqui, na vontade de fazermos aquilo que é a ordem de Deus. Nesse procurarmos dia a dia vivermos a vontade do Pai entre nós, para que assim possamos encontrar em Cristo a única vida que não nos pode ser tirada, que é a vida eterna, a vida junto dele. Então, ao nós recordarmos que Cristo é o verdadeiro pastor das ovelhas, recordamos também que é unicamente nele que nós poderemos encontrar a vida plena, a vida por inteiro. É claro que também recordamos Cristo como esse pastor, como a cabeça da igreja que somos nós. Entramos um pouco naquilo que nos fala hoje São Paulo, porque é em Cristo unicamente também que nós encontramos a unidade. São Paulo está escrevendo à comunidade dos Efésios. Os Efésios eram considerados pagãos, não seguiam a religião judaica. E dentro desse contexto haviam diversos conflitos entre os judeus e os pagãos convertidos ao cristianismo. Porque os judeus diziam, não, para ser cristão de fato, primeiro tem que passar pelo judaísmo. E assim desprezavam os pagãos. Os pagãos diziam, não, que agora quem vale é a pessoa de Cristo, não é mais judeu, não é mais grego, mas é Cristo mesmo. E o conflito ali se fazia presente. É onde então hoje São Paulo vem falar de que Cristo veio para nos reconciliar a todos em Deus. Então São Paulo corrobora dizendo, não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais gentil, não tem mais pagão, todos formam parte da única e mesma família de Cristo. E por isso, quando nós recordamos Cristo como nosso único e verdadeiro pastor, é reafirmarmos também essa necessária unidade que deve haver entre os cristãos. Entre nós não deveria se fazer presente a divisão, até porque a divisão tem o seu próprio pai, que não é Jesus Cristo. Porque nós temos o costume de dizer, de chamar o anjo caído de diabo. E às vezes a gente não entende o porquê desta palavra. Vem de diabolos, que quer dizer o divisor. Então, portanto, aonde está a divisão, não está Deus, está o Pai da divisão. E nesse sentido, então, é claro, ao recordarmos Cristo como único e verdadeiro pastor, devemos recordar esta unidade que deve se fazer presente em nosso meio. E diante destas características, então, que nós acabamos de ver, que Cristo como único e verdadeiro pastor torna-se modelo de todos os pastores, que é unicamente nele que encontramos a vida plena,
e que é também em Cristo que devemos buscar viver em unidade, porque todos reconciliados em Deus através de Jesus Cristo, poderíamos dizer que 3 atitudes deveriam se fazer presentes na nossa vida. A primeira delas, é claro, é pedirmos ao Senhor pastores segundo o seu coração. Quando nós vemos as acusações que faz Jeremias aos pastores de Israel, poderíamos talvez num primeiro momento pensarmos em certas situações muito semelhantes que ainda hoje nós encontramos, de pastores que perderam o seu rumo, que perderam a sua vocação e ao invés de conduzir as ovelhas ao encontro de Deus, às vezes visam unicamente o próprio interesse. E o que nós deveríamos fazer diante destas situações? É justamente aquilo que nós hoje somos convidados, rezarmos por aqueles que o Senhor coloca diante de nós para nos conduzir até eles. E é por isso então que somos convidados dia a dia a pedirmos ao Senhor pastores segundo o seu coração. Se nós entendemos que é unicamente em Cristo que nós encontramos a vida plena, qual deve ser também a nossa atitude? De procurarmos, é claro, no nosso dia a dia, irmos ao encontro de Cristo em busca desta vida. Quando nós estamos em um momento que estamos enfrentando uma doença, alguma dificuldade, e nós ouvimos de um médico que é o especialista daquela área, qual que é a nossa atitude se tivermos condições de irmos até aquele médico? Não é isso que a gente faz? Ou então nós temos um problema que é espiritual talvez, e nós temos numa certa igreja uma devoção a um certo santo. Vamos tomar a nossa própria situação aqui, São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, e nós queremos pedir a intercessão de Deus. Aonde nós vamos? Fazemos de tudo para ir até aquela igreja, para irmos até aquele santuário. Se nós compreendemos que é em Cristo unicamente que nós temos vida plena, qual deveria ser a nossa atitude? Procurarmos em tudo irmos ao encontro de Cristo. Então, por isso, quando nós entendemos que Cristo, como único e verdadeiro pastor, é o único também que pode nos dar vida plena, a nossa atitude deveria ser esta, de procurarmos constantemente irmos ao encontro de Cristo para bebermos desta fonte, para encontrarmos nele verdadeiramente vida plena. Então esta é a segunda atitude que deve se fazer presente em nosso meio. Falávamos também que Cristo nos faz uma unidade e, portanto, nos faz comunidade. E é nesse sentido também que devemos ter esta terceira atitude, que é justamente não deixar que a divisão tome lugar nas nossas comunidades. Se Cristo nos une, se Cristo nos salva a todos, e nos salvando a todos nos reconcilia a todos com Deus, formando um só corpo, entre nós não deve haver divisão. É claro que quando nós falamos que esta divisão não deve se fazer presente, devemos ter, no entanto, sempre presente em nós que a diversidade de ministérios, a diversidade de dons, a diversidade de serviços. E se nós olharmos então o próprio corpo nosso, que é o exemplo que fala São Paulo, dizendo que em Cristo formamos um só corpo, a mão é diferente do pé, o braço é diferente da perna, o coração é diferente do estômago. Entretanto, se qualquer um deles faltar, a nossa vida não estará completa. Mas é na diversidade dos membros que se forma este único corpo que nós somos e que nós carregamos. É esse mesmo exemplo que se usa para nós como igreja. Então, quando a gente fala da unidade, não é
uniformidade, todo mundo igualzinho, mas é sabermos que apesar das nossas diferenças, apesar das diversidades que são frutos e dom do Espírito, caminhamos todos para um único destino, o reino dos céus. E se caminhamos todos para um único destino, devemos ter presente que as diversidades que se fazem presentes em nosso meio são justamente para o bem comum e para a edificação de todos. É por isso que, apesar de sermos diferentes, não deveríamos, no entanto, deixar-se fazer presente em nossa comunidade a divisão, mas todos unidos, cada um colocando o seu dom, a sua graça em comum, irmos ao encontro do único e verdadeiro Deus, irmos ao encontro da vida eterna. Então, que essas três atitudes possam se fazer de fato presentes na vida de cada um de nós. Que possamos pedir ao Senhor pastores, segundo ao seu coração, que possamos verdadeiramente irmos ao encontro de Cristo, na certeza de que é unicamente nele que encontramos vida plena, e que no nosso dia a dia não deixemos que a divisão possa tomar lugar nas nossas comunidades.